Olá, venho hoje então falar-vos sobre mecânica de fluidos. Vamos fazer uma revisão de alguns conceitos de estática de fluidos e depois veremos conceitos relacionados com a dinâmica de fluidos. Este primeiro fecheiro pretende introduzir alguns conceitos muito importantes, nomeadamente o conceito de pressão e o efeito da gravidade sobre os fluidos, com destaque para a lei fundamental da hidrostática e para a lei de Pascal. Antes de começarmos, só uma palavra para o que é que significa em física a palavra fluido. Nós podemos encontrar, como vocês sabem, a matéria em três estados mais habituais: o estado sólido, o líquido e o gasoso, e a mecânica de fluidos pretende então descrever o comportamento dos líquidos e dos gases. Portanto, mecânica de fluidos é a mecânica dos líquidos e dos gases. Porquê? Porque portanto, quando a matéria se encontra nestes estados, a posição relativa das partículas que constituem o meio não é mantida tal como acontece com os sólidos. Ou seja, nos sólidos, se eu considerar duas moléculas desse sólido, ou dois átomos desse sólido, imaginemos que esses átomos estão separados de 10 centímetros. Por mais que vocês atirem o sólido pelo ar, que lhe provoquem movimentos de translação ou de rotação, a distância entre estes dois átomos vai permanecer 10 centímetros. Claro que se nós depois deformarmos o sólido, isso pode não acontecer, mas não é essa a situação que nós estamos a considerar, e também não vamos considerar movimentos de vibração da estrutura atómica do sólido. Portanto, para todos os efeitos, nós podemos considerar que num sólido a distância relativa entre quaisquer dois átomos que o constituem se mantém constante, independentemente de o sólido sofrer movimentos de translação ou de rotação. No caso dos líquidos e dos gases, isso não acontece porque a posição relativa dos átomos ou das moléculas que constituem o líquido ou o gás essa posição está sempre a alterar-se. Portanto, em física, fluidos são líquidos e gases. Já agora, só uma pequena palavra para dizer que, muitas vezes, certos objetos que nós consideramos como sólidos podem ser, na verdade, estudados como líquidos numa escala temporal muito diferente daquela a que nós estamos habituados. Por exemplo, o vidro ou o asfalto, que nós consideramos sólidos, podem ser, numa escala de anos ou de décadas ou até de séculos, serem estudados como líquidos, e por isso é que vocês, por exemplo, em casas muito antigas, se olharem para os vidros que estão na janela, vocês veem que esse vidro está ondulado, e não é porque ele tenha sido feito assim. O que aconteceu foi que, ao longo do tempo, o vidro foi escorrendo e formou aquelas saliências ou aquelas ondas, e o que aconteceu foi que o vidro efetivamente escorreu como se fosse um fluido. Claro que nós, na nossa escala temporal, não notamos esse efeito, mas se esperarmos umas décadas ou uns séculos, vemos esse fenómeno a acontecer. O mesmo acontece, por exemplo, com o asfalto. E mesmo outras substâncias ou outros materiais que nós consideramos como sólidos, numa escala de dezenas ou de centenas de milhões de anos, podem ser considerados como um líquido, por exemplo, a crosta terrestre. Ok. E, portanto, nós já sabemos então que líquidos são, fluidos são gases e líquidos, e vamos neste primeiro vídeo ver alguns conceitos fundamentais para a estática de fluidos. Estática de fluidos significa então que os fluidos vamos considerar que estão parados, e vamos ver então como é que nós podemos considerar
portanto, que propriedades é que nós podemos considerar. A primeira propriedade, ou o primeiro conceito extraordinariamente importante, é o conceito de pressão. E nós sabemos que, se mergulharmos um objeto num fluido, esse fluido vai exercer forças sobre o objeto que nós mergulhamos nele. E, portanto, imaginem que temos aqui um recipiente com água, vamos considerar agora que o nosso fluido é a água, só para simplificar, e que neste fluido mergulhamos um objeto sólido constituído, neste caso, portanto, com a forma de um cubo. O que nós sabemos é que o fluido vai exercer forças sobre as faces deste cubo. E quais são as características dessas forças? Primeiro, são sempre forças perpendiculares à superfície, ou seja, em cada ponto, por mais complicada que seja a forma do objeto, em cada ponto, a força que o fluido exerce sobre o objeto é sempre perpendicular à superfície e segunda característica, são forças sempre no sentido da compressão, tal como está indicado aqui. Ou seja, são sempre forças que tentam, digamos, comprimir o objeto que nós mergulhamos dentro do fluido. Já agora, não se esqueçam destas setas azuis, nós vamos precisar delas um bocadinho mais à frente. Nós podemos então, a partir destas forças, ou do módulo destas forças, nós podemos então chegar ao conceito de pressão. E o conceito de pressão, ou seja, a pressão é calculada dividindo o módulo da força pela área e, neste caso, nós ficamos com a grandeza pressão, que tem unidades Newton por metro quadrado, uma vez que a unidade da força é o Newton, a unidade da área é o metro quadrado, e, portanto, a pressão tem unidades Newton por metro quadrado, que convencionou-se designar por Pascal. Já agora, reparem que a pressão é uma grandeza escalar, uma vez que resulta do quociente entre duas grandezas escalares, o módulo da força e a área. Vejam que não é a força, é o módulo da força a dividir pela área. E, portanto, a pressão é uma grandeza escalar. Já agora, apresento aqui só uma imagem de um dispositivo muito simples que poderia ser utilizado para medir a pressão de um fluido. Por exemplo, uma câmara com um êmbolo nesta extremidade e, portanto, o êmbolo acoplado a esta mola, e à medida que esta pressão cá fora aumenta, este êmbolo desloca-se para baixo, comprimindo a mola e atingindo uma situação de estabilidade em que a força exercida pelo fluido no êmbolo é igualada pela força que a mola exerce também sobre o êmbolo. Se eu marcar aqui, portanto, algures neste objeto, se eu marcar aqui uma escala, eu posso então determinar ou utilizar este dispositivo para saber a pressão de qualquer fluido que se encontre deste lado do êmbolo. Como eu disse, então, a pressão é uma grandeza escalar e já agora só aqui dois exemplos para que é que servem este calçado especial ou para que é que servem as traves de madeira que vocês veem geralmente ligadas às linhas de caminho de ferro. Bom, em ambos os casos a resposta não é diminuir a força gravítica, é sim aumentar a área e dessa forma diminuir a pressão. E, portanto, se uma pessoa tiver este calçado nos pés, o que vai acontecer é que a ação que a pessoa vai exercer sobre a neve vai ser distribuída por uma área
maior, o que, consequentemente, vai diminuir a pressão exercida sobre a neve. O mesmo acontece aqui. As traves, ou estas traves de madeira, têm duas funções, não só, obviamente, são as duas importantes, garantir a distância correta entre os carris, mas também distribuir a ação que, quando o comboio passa, a ação que o comboio exerce sobre o carril, distribuir depois essa ação sobre o chão por uma área maior, diminuindo assim a pressão. Já agora deixo aqui um exercício que depois vocês terão, portanto, está resolvido, vocês terão acesso à resolução. Mais alguns exercícios, neste caso eu deixo aqui portanto, a resposta, mas tal como no exercício anterior, vocês terão a solução. Pronto. Agora, portanto, para além do conceito de pressão, um outro conceito extraordinariamente importante, que é o efeito da gravidade sobre os fluidos. Todos vocês, imagino eu, que já tenham mergulhado numa piscina ou no mar e já repararam que, se mergulharem mais fundo, portanto a uma profundidade maior, é impossível não sentir um certo desconforto nos vossos ouvidos. Ou, caso não saibam mergulhar, mas se já andaram de avião, ou até se, por exemplo, andarem de carro, portanto, estiverem, por exemplo, a descer uma serra de carro, vocês vão notar nos ouvidos um desconforto, portanto, se essa descida estiver a ser feita rapidamente. Esses efeitos advêm, então, do facto da gravidade ter um efeito muito importante sobre os fluidos, que se traduz basicamente nesta ideia fundamental. Quanto mais para baixo nós estamos num fluido, maior é a pressão a que esse fluido está. E isso, obviamente, advém da força gravítica, neste caso, da Terra. Como é que nós agora podemos, então, estudar esse efeito? Imaginem um recipiente, mais uma vez vamos considerar que o fluido é água, e que dentro do recipiente com água nós temos um objeto de água, ou, dito de outra forma, um objeto com água. Ou, se for difícil para vocês imaginar um objeto de água dentro de água, imaginem, por exemplo, um objeto feito de um material com a mesma densidade da água. Sei lá, imaginem um plástico qualquer que tenha a mesma densidade da água. Mas eu aqui confesso que prefiro falar de um objeto de água dentro de água. Se for difícil para vocês imaginarem, imaginem que isto é uma pequena película de plástico com forma paralelepipédica, na qual vocês abrem um pequeno furo de maneira a que a água possa entrar dentro deste invólucro de plástico. Quando vocês tiverem portanto, o invólucro de plástico completamente cheio de água, vocês podem dizer que tem um objeto de água dentro de água, e se desprezarmos a força gravítica da membrana de plástico à volta, bom, podemos mesmo dizer que temos um objeto de água dentro de água. Agora, tal como há bocado eu vos disse, prestem atenção àquelas setas azuis. Portanto, aquelas setas azuis representavam então as forças exercidas pela água sobre o objeto que está nela mergulhado. E, como vimos, essas forças são sempre perpendiculares à superfície, em cada ponto essas forças são sempre perpendiculares à superfície e sempre no sentido da compressão. Já agora, eu aqui, portanto, aqui estão apenas representadas as forças verticais, as forças horizontais não têm interesse neste problema porque basicamente elas cancelam-se. Ou seja, existiria aqui uma força azul do lado esquerdo que seria compensada por esta força do lado direito, portanto, as forças
externas exercidas sobre o objeto. E haveria uma força horizontal na face anterior, que é compensada por uma força horizontal na face posterior do objeto. E, portanto, nós temos então, se considerarmos as forças externas exercidas sobre este objeto, as forças externas verticais, que forças são essas? Bom, para já, a força gravítica do próprio objeto, porque o objeto tem uma força gravítica, que está aqui representada por esta seta laranja. Curiosamente, esta seta deveria estar representada aqui no meio do objeto, mas está representada aqui. Espero que isto não provoque nenhuma confusão. E temos, por outro lado, então, as forças exercidas pela água sobre o objeto. E, neste caso, nós temos uma força negativa na face superior e temos uma força positiva, agora segundo y, na face inferior. Mas como este objeto é feito de água e está dentro de água, significa que ele não afunda nem vem à superfície, ou seja, significa que ele está parado. E nós sabemos que para um objeto estar parado e para se manter parado, o somatório das forças externas tem que ser nulo. O que significa que a soma destas três forças tem que ser nula, a soma vetorial. E, portanto, eu agora posso então descrever cada uma destas forças. A força no topo é menos P0 vezes A e é, portanto, como vocês sabem, a força é uma grandeza vetorial e, portanto, eu tenho que indicar, portanto, segundo que vetor, neste caso, portanto, é uma força negativa segundo y, em que y é o eixo vertical que aponta de baixo para cima. E porque é que eu escrevo a força desta maneira? Então, porque nós sabemos que a pressão é a força a dividir pela área, logo a força é a pressão vezes a área. E o sinal negativo indica que esta força aponta para baixo. Ou seja, esta força Ft é esta força que está aqui, é a força no topo do objeto. A força na base, que é esta força vertical de baixo para cima, usando o mesmo tipo de raciocínio, é P vezes A, U de Y, em que o P é a pressão que se registra na base e o A é a área, neste caso, a área do topo e a área da base deste paralelepípedo. E a força gravítica é igual, como nós sabemos, massa vezes a aceleração gravítica. A massa, por sua vez, é a densidade vezes o volume e, então, este volume representa o volume do paralelepípedo e o volume do paralelepípedo, como nós sabemos, é a base, a área da base vezes a altura e, portanto, é A vezes H. Então, se viermos aqui, portanto, a área da base, que é A, e esta altura aqui é H, uma vez que esta diferença de alturas aqui é D mais H e aqui é D. Assim sendo, se eu disser então que o somatório das forças externas sobre o objeto é nulo, então eu posso escrever que a força na base mais a força no topo mais a força gravítica dá então o vetor nulo. Se eu então substituir agora, portanto, considerar que estas forças são efetivamente segundo o eixo dos y, considerar que os termos, as forças que apontam para cima são positivas, as forças que apontam para baixo são negativas, eu vou então ficar com esta equação, PA, que é a força para cima, menos P0A, que é a força no topo para baixo, menos ρAHG, que é a força gravítica, que aponta para baixo, portanto é negativa, é igual a zero. O termo A é comum aos três termos, portanto eu posso cortar esses termos e a seguir eu posso passar todos os termos negativos para o lado direito, ficando assim a equação P igual a P0 mais ρGH, em que o P, neste caso, é a pressão na base
daquele objeto e o P0 é a pressão no topo daquele objeto. E o que é que nós vemos? Vemos que as pressões não são iguais e que a pressão na base é igual à pressão no topo mais um termo que é dado por ρ vezes H vezes G, em que ρ é a densidade e o H é a altura ou a diferença de alturas entre estes dois pontos, entre o topo e a base. O que é que, portanto, consequência desta equação? Esta equação, já agora, é denominada a lei fundamental da estática de fluidos, muitas vezes designada por lei fundamental da hidrostática, mas hidrostática pressupõe água, e isto é válido para qualquer fluido parado, e portanto eu prefiro chamar lei fundamental da estática de fluidos. E o que é que esta lei diz? Mostra então que se vocês tiverem dois pontos do mesmo fluido parado, portanto, nunca esquecer que isto só é válido para fluidos que estejam parados, separados de uma altura h, a diferença de pressão entre os dois pontos é igual a ρ vezes G vezes H, ou ρ vezes H vezes G, com o ponto P abaixo do ponto P0. Já agora, muitas vezes existem regras que eu não gosto muito, que é, por exemplo, se o ponto P estiver abaixo do ponto P0, então eu vou considerar que o H é positivo, se o ponto P estiver acima do P0, o H é negativo, mas eu não gosto desse tipo de regras e eu prefiro que vocês pensem da seguinte forma. Imagina que vocês têm um ponto P e um ponto P0, que estão a alturas diferentes no mesmo fluido. Se assim for, a diferença de pressão entre eles é ρ vezes G vezes H, ou ρ vezes H vezes G. Então, significa que o ponto de cima está ρGH, a uma pressão ρGH inferior à pressão do ponto de baixo, e, dito de outra forma, a pressão do ponto de baixo está ρ vezes G vezes H acima da pressão do ponto que está mais acima. E, portanto, se eu me lembrar sempre disto, o que eu devo fazer é calcular o termo ρGH sempre positivo e agora vejo os dois pontos e sei que a diferença é igual àquele valor ρGH. E depois logo vejo qual é que eu tenho e qual é que tenho que calcular, e para qual é que tenho que calcular, e logo vejo se tenho que somar ρGH ou se tenho que subtrair ρGH, portanto o termo ρGH. E portanto assim escuso de andar com regras, porque muitas vezes essas regras, portanto, num momento em que a pessoa esteja, digamos, aflita, essas regras começam a falhar. Já agora, se um líquido ou se o fluido, então, neste caso o líquido, por exemplo, aqui a água, portanto, se eu pretender saber a pressão de um ponto, neste caso do líquido que está à superfície, que pressão é essa? Bom, se eu considerar que este ponto está em contacto com a atmosfera e eu souber que a pressão de um ponto é igual à soma das pressões de tudo o que está para cima desse ponto, então eu facilmente chego à conclusão de que a pressão de um ponto à superfície do líquido é igual à pressão daquilo que está para cima dele, que neste caso é a atmosfera, e portanto este ponto estará à pressão atmosférica. Pressão atmosférica, essa então que é igual a 1013 hectopascal, 101.300 pascal, ou então 1,013 vezes 10 levantado a 5 pascal. Já agora, uma consequência desta equação, que traduz a lei fundamental da estática de fluidos, é então que se dois pontos estiverem no mesmo fluido parado à mesma altura, então estão obrigatoriamente à mesma pressão. E, portanto, essa é uma ideia
extraordinariamente importante e já agora isto é completamente independente da forma do contentor. Um corolário da lei fundamental da estática de fluidos é a lei de Pascal, que diz que uma mudança na pressão aplicada a um fluido é transmitida de igual forma a todos os pontos do fluido e às paredes do contentor. Como é que nós podemos então ver isto? Vou-vos mostrar aqui muito rapidamente uma experiência que foi feita há muitos anos. Eu julgo que foi feita pelo Otto von Guericke, mas confesso que não tenho certeza absoluta. Bom, mas a experiência era mais ou menos assim. Imaginem um barril cheio de água. E o que o Sr. Otto von Guericke fez, o Sr. Otto von Guericke portanto, era cientista, era político, ele chegou a ser burgomestre da cidade de Magdeburgo, na atual Alemanha, e, portanto, imaginem que vocês têm um barril. Vamos imaginar que tem água, embora o mais provável é ter vinho ou ter cerveja. E o que o Sr. Otto von Guericke fez foi uma experiência muito simples, em que fez assim, colocou 20 barris uns sobre os outros. Ok? Vamos imaginar, portanto, aqui temos 4 barris. Agora vamos aqui agarrar, vamos pôr, já vamos com 8. Ok, assim vá. Imagina, eu vou pôr assim, que é para... Imaginem que temos 20 barris uns sobre os outros. Isto é só para indicar que estão aqui mais barris, só que como não cabem na imagem, portanto, eu vou pôr assim. E, portanto, se vocês imaginarem que cada barril tem, por exemplo, 1000 litros, e imaginem que cada barril tem água, quer dizer que cada barril tem 1 tonelada de massa. E o que é que isto mostra? Mostra que os barris eram suficientemente fortes, uma vez que, por exemplo, este barril tem 19 barris em cima dele. Portanto, aqui estão 19 barris. Como cada barril tem, portanto, são 19 barris, como cada barril tem 1 tonelada, quer dizer que este barril tem em cima de si 19 toneladas e este barril resistiu perfeitamente bem à ação dos barris que estavam em cima dele. Só que a seguir ele fez outra experiência em que, basicamente, ele agora só tinha um barril. Deixa-me aqui tirar só um barril. Em que ele só tinha um barril. E o que ele fez foi colocar aqui, o que ele fez foi colocar aqui uma cana muito fina, portanto, uma cana muito fina, portanto, abriu um pequeno... Então, portanto, ele abriu um buraco, um pequeno furo, um pequeno orifício no barril, vedou, obviamente, o orifício para que não entrasse ar ou para que não pudesse sair líquido e, basicamente, este tubo é aberto dos dois lados, como não poderia deixar de ser, aqui não está, vamos fazer assim, e agora o que ele fez foi despejar aqui uma pequena quantidade de líquido que como o tubo é muito fino, digamos, basta uma pequena quantidade de líquido para encher este tubo. E vamos imaginar que aqui temos 1 decilitro. Portanto, ele encheu o tubo com 1 decilitro, vamos imaginar, de água. Ao fazer isto, o que aconteceu foi basicamente que o barril rebentou
porque não conseguiu suportar esta pressão. Qual é a explicação? É a seguinte: se vocês imaginarem um barril, e apenas um barril, a pressão no fundo do barril, a pressão aqui no fundo do barril, é basicamente a ρ vezes G vezes H, e se o barril tiver uma pequena abertura para a atmosfera, eu ainda vou pôr mais a pressão atmosférica. Isto é a pressão dentro do barril. A pressão fora do barril é a pressão atmosférica. E, portanto, qual é a diferença de pressões? A diferença de pressões é esta pressão menos esta, e, portanto, isso vai dar a pressão atmosférica mais ρ G H, e depois menos a pressão atmosférica, que é a pressão de fora, portanto é a pressão de dentro menos a pressão de fora. Este termo corta com este, e a diferença de pressões entre o interior e o exterior do barril é ρ vezes G vezes H. Se o barril tiver 1 metro de altura, e vamos imaginar que o barril tem água e que G é igual a 10, então, basicamente, o ΔP é fácil de calcular. É 1000 vezes 10 vezes 1, o que dá 10.000 Pascal. Isto na situação em que nós só temos um barril sem nenhum tubo. Mas agora, nesta situação, mais uma vez, qual é a pressão fora? É a pressão atmosférica. Mas agora, qual é a pressão aqui, neste ponto do barril? Ora, como eu disse, a pressão de um ponto é igual à soma das pressões de tudo o que está para cima dele. Ora, e o que é que está para cima dele? Já agora vou só chegar aqui isto para a direita. Neste caso, a pressão neste ponto do barril é a pressão desta coluna de líquido toda, portanto, é a pressão da coluna mais, bom, cá em cima está a atmosfera, portanto, está a atmosfera, portanto, mais a pressão atmosférica. Okay. Então, a pressão da coluna de líquido é ρ vezes G vezes H mais pressão atmosférica. E, portanto, é igual a 1000 vezes G, vamos considerar que é 10, vezes H, que é 20. Então, neste caso, é 200.000 Pascal. Então, isto significa que a diferença de pressões, agora, no barril, entre o que está fora e o que está dentro, vai ser, bom, 20.000 ou 200.000 mais pressão atmosférica, menos pressão atmosférica, portanto, que é o que está fora. Este termo corta com este, e a diferença de pressões é, então, de 200.000 Pascal. Se vocês imaginarem que o barril tem um perímetro, eu agora teria que fazer aqui as contas, portanto, qual teria que ser o perímetro do barril, mas vamos imaginar que o perímetro do barril são 2 metros e que a altura do barril é 1 metro, isto significa que a área portanto, a área lateral do barril é 2 metros quadrados. Se a área do barril for 2 metros quadrados, isso significa que a força que o líquido, a água, exerce sobre a superfície lateral do barril vai ser, então, 2 vezes 200.000.
Ou não é bem 200 mil, é um bocadinho menos, porque eu estou a considerar a pressão, teria que considerar aqui a pressão a meio. Bom, mas para simplificar, vou considerar 200 mil. Isto dá 400 mil Newton. 400 mil Newton. Ora, se eu puser isto em quilograma-força, isto são 40 mil quilograma-força, ou seja, 40 tonelada-força. Ou seja, vejam que neste momento o barril está a sentir uma força interna, portanto, uma força interna de dentro para fora, uma força interna de 40 toneladas a tentarem expandir o barril. E, obviamente, que ele não vai aguentar. Portanto, vejam que o barril conseguiu aguentar 20 toneladas ou 19 toneladas de outros barris em cima dele. Portanto, não temos dúvidas que os barris são resistentes, mas eu aqui, deitando apenas 1 decilitro de cerveja ou 1 decilitro de água, que tem o peso de 1 newton, ok? Portanto, tem um peso de 1 newton, mas deitando por este tubo abaixo, isto faz, então, com que a pressão dentro do barril aumente qualquer coisa como 200 mil pascal, o que faz surgir uma força interna de dentro para fora de 40 toneladas força, e essa diferença de pressões é, então, ou essa força é mais do que suficiente para fazer com que o barril rebente. Ok. Já agora, este mesmo princípio é utilizado, por exemplo, nas balanças hidráulicas e a ideia é, imaginem um objeto com a forma de um U, em que os dois braços do U têm áreas diferentes, ou seja, esta área, vamos imaginar que isto é cilíndrico, portanto tem uma forma cilíndrica, é a área da secção circular, A1 e A2. O que vai acontecer é que, então, se eu considerar dois pontos do mesmo fluido à mesma altura, eles estão à mesma pressão, o que vai fazer, então, com que, como esta área é pequena, se eu exercer aqui uma força pequena, dividindo pela área que também é pequena, eu vou conseguir uma pressão elevada que, do lado direito, se vai traduzir pelo aparecimento de uma força consideravelmente maior, uma vez que a área da secção circular deste lado é maior. E, portanto, eu posso dizer que as pressões são iguais, ou seja, P1 igual a P2, ou seja, F1 a dividir por A1 é igual a F2 a dividir por A2. E agora, tendo em atenção considerações de volume, o volume, portanto, imaginem que este êmbolo se deslocou desta posição a tracejado para esta, quer dizer que saiu daqui um volume que é delta x1 vezes A1. Portanto, é a área da base vezes a altura do cilindro. Ora, e este volume de óleo que saiu daqui é igual ao volume de óleo que se acrescentou aqui deste lado, dando então aqui origem ao mesmo volume, uma vez que eu vou considerar que o óleo é incompressível, mas neste caso portanto, este volume é dado por A2 vezes delta x2. Substituindo aqui A1 e A2 pelas equações correspondentes, vai dar, então, F1 delta x1 é igual a F2 delta x2. O que é que isto significa? Significa que o produto entre a força e o delta x é igual, mas como neste caso o delta x2 é menor, portanto, se este termo é muito mais pequeno, isso significa que este F2 tem que ser muito maior
para que os dois membros da equação se mantenham iguais. E, portanto, é este o princípio de funcionamento das balanças hidráulicas que explica porque é que eu, com uma força relativamente pequena deste lado, consigo produzir uma força muito grande deste lado, por exemplo, o suficiente para levantar um automóvel. Pronto, deixo então aqui só para terminar este exercício. Este exercício pretende que vocês indiquem quais destes pontos estão à mesma pressão entre si e quais não estão à mesma pressão entre si e, já agora, qual é a justificação. E para isso, por favor, socorram-se deste gráfico, por exemplo, portanto, o ponto A e o ponto B estão à mesma pressão, o ponto A e o ponto B estão à mesma pressão, já agora pode ser sim, estão à mesma pressão. Mas porquê? Porque estão à mesma altura e são pontos do mesmo líquido, porque estão à mesma profundidade no mesmo líquido, ou porque estão à mesma profundidade no mesmo tipo de líquido. Já agora, aqui seria então a opção 3. Deixo para vocês responderem ao resto da tabela e tentem perceber porque é que uns pontos estão ou não estão à mesma profundidade. Deixo aqui também alguns exercícios para vocês tentarem fazer. As respostas estarão mais à frente e, em alguns dos casos, vocês têm mesmo o resultado final. Pronto, despeço-me de todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Enviarei um novo vídeo a seguir. Obrigado a todos.